Olá, tudo bem? Primeiramente, aí sejam bem-vindos. Trago aqui uma mensagem com muita humildade, muito respeito e querendo trazer harmonia para nossas vidas, claro. Para quem estiver na disposição de ouvir a mensagem, então aproveite e deixe o like aí, faça sua inscrição no canal para receber mais mensagens como essa. Como dito, já estou aqui apenas para passar a mensagem, mas preciso do seu incentivo para isso também. É importante você se inscrever aí, deixar o seu like, comentar, interagir comigo de alguma maneira. Isso contribui para que eu continue fazendo isso e pode ter certeza absoluta de que isso vai trazer uma carga positiva para sua vida. Então deixa aí o poderoso like para que nossos caminhos se abram, sim. Vamos continuar então aqui. Trazendo aqui baralho cigano pra gente abrir essa mesa, tá? Vamos ver o que o baralho cigano tem pra falar aqui. Leitura intuitiva, pessoal. O baralho cigano me chamou aqui. Vamos ver o que ele quer falar. Eu já tô sentindo uma forte ligação, tá? Com o pessoal das Sagradas Medicinas, tá? Acho que por conta de ser quinta-feira, essa conexão com os caboclos tá bem forte aqui também na mesa. E Rausch. Vamos ver aqui. Começando aqui com o baralho cigano, então. Quais são as energias aqui? Salve São Miguel Arcanjo. Santa Saracaya. Salve toda a minha espiritualidade. Salve a lei maior. Salve todos os meus guardiões. Todos os mestres ascensionados. Possamos aqui hoje obter mais esclarecimentos, né? Ter a compreensão e o direcionamento necessário para dissipar toda e qualquer energia negativa da nossa vida. Axé, Optcha. Muita paz, muita luz na nossa vida. Salve o povo da rua, salve a malandragem. Vamos ver então. Começando aqui. Carta da montanha. O que mais? Olha só, carta do cão e carta dos ratos invertida, tá? Vou tirar acho que mais duas. Carta da carta. Pulou duas, eu vou aceitar as duas, tá? Aqui a gente tem notícias de longe por caminhos distantes e finalizações, tá? Essa carta do navio, eu acho que ela caiu invertida. Foi. Carta do coração no fundo do baralho. Gente, aqui a gente tem uma situação que envolve muito confiança, tá? Estamos falando de questões emocionais, estamos falando de questões financeiras aqui na mesa, estamos falando de vícios e teimosias aí, maus hábitos, autossabotagem, a necessidade de uma comunicação, a falha numa comunicação aqui. Aqui tem uma falha na comunicação que é quebrada. Tem uma falha na comunicação que é quebrada. Mas isso ainda está em processo. Ainda tem alguém impedindo essa comunicação de acontecer aqui na mesa, tá? Mas é necessário que algo seja dito para que uma finalização aconteça e uma manifestação também. Eu acho que aqui é o seguinte: temos obstáculos aqui, empecilhos. Aqui tem alguém que está encontrando dificuldade para alcançar aquilo que deseja, tá?
essa pessoa está encontrando dificuldades porque tinha alguns embaraços aí no caminho dela. Só que aparentemente esses embaraços foram retirados, essas energias negativas que estavam atrapalhando a sua visão, elas foram retiradas. Saiu nessa sequência aqui. Né? Então, haviam obstáculos, mas parece que você agora ultrapassou esses obstáculos, vendo o que é que estava te atrapalhando. E agora é necessário uma comunicação. É uma comunicação que vai te tirar de um sofrimento e pode te trazer muitos benefícios. Porém, existe aí uma resistência ainda para que essa comunicação seja feita, tá? Porque é necessário uma finalização. Aqui a gente precisa concluir um ciclo, tá? Com a conclusão de um ciclo para manifestar felicidade, parceria, companheirismo, uma estrutura financeira melhor, um equilíbrio de uma estrutura financeira melhor do que é hoje. É uma atitude que precisa ser tomada o quanto antes, tá? Gente, tem uma situação muito clichê, né? Que fala, é melhor a gente se arrepender do que a gente faz do que a gente não fez, né? Porque aqui eu vejo que pode ser uma pessoa que ela mesma se trai, tá? Mas não por conta de autossabotagem mesmo, sabe? Por conta talvez de ter algum vício, enfim. E aqui existe um empecilho, né? Um obstáculo que precisa ser superado, precisa ser comunicado algo. Alguém precisa talvez comunicar que conseguiu arrancar aqui os ratos, né, dos seus caminhos também, que conseguiu se livrar de algum prejuízo. Aqui pode ser que você foi alertado também, tá? Olha só, aqui também tem um alerta que foi feito. Talvez você tenha conseguido evitar um prejuízo através de uma amizade sua. E também tem essa situação de algum amigo que possa te trazer aí algum embaraço, tá? Para sua vida também. Esse amigo pode estar aí causando problemas, você pode estar se auto-sabotando e você também pode estar se auto-sabotando em questão de não falar sobre o que está acontecendo, entendeu? Porque aqui precisa algumas finalizações acontecerem, coisas que estão relacionadas a bens materiais, a estrutura familiar também. E aí tem um empecilho. Por mais que algumas coisas agora possam estar claras, ainda existe a falta de uma comunicação, a falha numa comunicação. Ainda existe algo que precisa se concluir, sabe? E isso está relacionado ao seu material. Você sair de uma situação, de um contexto de 10 de espadas que te deixa em depressão, para que você possa finalizar aí um período da sua vida e conseguir manifestar não só riqueza, mas também um sentimento verdadeiro, ter mais tranquilidade, afastar pessoas mal intencionadas dos seus caminhos. Para que seus caminhos se abram, você precisa tomar uma atitude em vencer um obstáculo, ir rumo a um objetivo que você tenha, que está muito relacionado à comunicação, tá? A necessidade de uma comunicação. Vamos continuar aqui então para ver o que mais que a gente pode estar falando, entender melhor do que se trata tudo isso. Eu acho que ficou bem legal já aqui no cigano, mas né, vamos ver o que sai aqui hoje. Vamos clarificar aqui para o do hoje.
tem um desgaste aqui, gente. Tem algo que tá gerando muito cansaço, sabe? Tem algo que tá gerando até mesmo perda energética para alguém, né? E talvez tudo isso está nessa necessidade de expor, né? O que talvez possa estar acontecendo aí no seu interno também, tá? Até mesmo para que isso não te leve, né? Para que isso não te cause problemas, né, de saúde, tá bom? É necessário uma mudança de maus hábitos, tá? Vamos lá. Quem quiser leitura particular aí para entender melhor essa energia, se estiver fazendo sentido com você, ou caso não, né, vamos fazer uma leitura aí propriamente na sua energia, me chama no WhatsApp, qualquer dúvida, né, você pode entrar em contato aí comigo, eu vou deixar na descrição do vídeo o meu número, pode me chamar lá no Instagram também. Se você não curtiu esse vídeo ainda, não se esqueça de curtir, aproveite esse momento. Não perca tempo. Vamos lá, carta da montanha, então. O mestre. Essa carta aqui no Osho, ela é uma carta coringa, né? Ela é uma carta coringa que ela fala muito sobre sermos donos de si, né? Quem é o mestre? Quem você vai seguir? Tipo assim, estamos sempre à procura de um mestre. A gente sempre busca a espiritualidade, a gente sempre busca o que vem do nosso interno, né? A gente sempre busca encontrar essa sabedoria. E essa sabedoria, né, é sua. Só pode ser só sua. Para você atingir esse equilíbrio, não vai ser buscando fora, né? Vai ser buscando dentro, no seu interno, o que você realmente deseja manifestar na sua vida, né? Você é o seu próprio mestre. Então, para você encontrar esse equilíbrio, você precisa subir essa montanha. Ah, tapa na cara. Carta do cão aqui, vamos ver. Carta do cão. Ó, a existência, a compreensão. Aqui você tem um guardião também, tá? Você tem um guardião, um protetor, que ele te protege de qualquer energia negativa, tá? Que possa se aproximar de você. Mas ele jamais irá tirar o seu livre-arbítrio, né? As escolhas, elas são suas. Mas ele sempre vai te alertar, né? Aonde existem os riscos, para que você possa também, né, se guardar. Mensagem forte aqui, viu, gente? Mensagem forte e eu sinto que alguém precisa urgentemente mudar alguns hábitos, tá bom? Isso é um alerta. Aqui eu sinto que algumas pessoas já cortaram aí algumas coisas que são realmente prejudiciais, mas ainda precisa buscar aí algum tipo de ajuda, tá? E para outras pessoas está num extremo alerta, tá? Que você precisa urgentemente mude alguns hábitos para manifestar uma coisa diferente do seu caixão. Aqui você tem caminhos abertos. Você tem caminhos abertos para prosperidade, para estabilidade financeira. Mas você precisa estar atento. Esteja atento e seja o seu próprio mestre, ok? Cuidado com amizades.
Muito cuidado com amizades. O cão. A inocência. Aqui é aquilo, né? Você precisa se manter um espírito confiante, sabe? Vou continuar aqui. Aventura. Você precisa se sentir confiante em ter as experiências da sua vida, sabe? Se permitir ser grato por estar vivo. Sair, olha só que louco, né? Porque aqui tá saindo, gente, tá saindo muito interessante aqui as cartas, tá? Porque a gente tem o mestre abaixo da montanha, então visualizo muito isso, né? A imagem, a figura. Eu me visualizo nos meus momentos de interiorização, assim, eu sempre me visualizo no alto de uma montanha, né? E isso leva a gente em busca de um autoconhecimento, né, de buscar uma compreensão além, né, daquilo que a gente está habituado também, fazer conexões assim mais elevadas também, né? E a carta do cão, desculpa o barulho, a carta do cão saiu com a carta da inocência embaixo, então vem muito assim de vão aparecer inúmeras coisas pelo seu caminho, a qual você não pode deixar de ter a sua inocência, né, para que você possa vivenciar tudo com um espírito leve, um espírito de criança, de alguém que sempre está pronto para brincar, né? E você está muito protegido, por mais que você tenha essa energia um pouco mais sutil, né? Tem aí um guardião que está sempre ao seu lado também, te protegendo, te guiando, te auxiliando. Esse guardião, ele vai trazer a felicidade para você, tá? É o seu guardião, o seu mentor pessoal que vai trazer essa felicidade para você, aquilo que você realmente busca. E olha só, a carta da aventura aqui saiu embaixo da carta dos ratos, gente. Então eu acho muito forte aqui a mensagem, sabe, de que realmente alguém precisa sair de um lugar escuro aqui, sabe? E se permitir. E você vê que tem a criança aqui, né? Essa representatividade, assim, de uma cura, né? Uma cura muito interna, muito profunda de uma criança interior. Aqui você pode ter vindo, né? De situações bem desgastantes, né? E hoje você tem um certo receio também de sair desse lugar, né? De sair dessa seja lá qual for essa obscuridade, assim, mas olha o que tem, né? Tem aparentemente um arco-íris aqui pela frente, né? As cartas, gente, elas vão falar sobre as energias, sobre as direções que você possa vir a seguir no momento, né? Ó, aqui você tem que ter uma nova visão e coragem perante a situação que você está passando, né? Porque as cartas elas dão muitas direções, né? Vamos ver aqui a carta da carta, então. Aqui eu tô vendo outra coisa também, gente. Às vezes a gente tem que se fazer de bobo, sabe? O sábio é aquele que, né, que fica calado. Toma
muito cuidado com esse negócio de golpe, tá? Porque tem alguém tentando evitar você de ter uma conquista muito grande na sua vida. Então pode ter muito bem alguém ao seu lado que está tentando te sabotar, tá? Uma amizade, alguém muito próximo, inclusive. Vamos lá, então. Carta da carta aqui. Aqui tem uma falsa comunicação também, tá, gente? Mas eu acho que vocês sabem, né? Tem um amigo falso que chega falando algo pra vocês. E vocês entendem que ele estava querendo te roubar alguma coisa. Algo nesse sentido. Tipo assim, um amigo seu, ele vem te trazendo uma notícia falsa. Só que vocês farejam isso, vocês percebem isso. Eu baguncei tudo aqui as cartas, peraí. Tem alguém pedindo você de fazer uma movimentação. Alguém vem falando alguma coisa para te impedir de fazer uma mudança que você precisa, para te impedir de encerrar um ciclo. São muitas informações, gente. Uma leitura, ela tem muitas camadas. E, nossa, eu tenho feito leituras com muita profundidade. Então, se você tem esse interesse em adentrar mesmo em alguma questão, entender, compreender, conseguir sanar muitas dúvidas dela e mergulhar ali para ter o direcionamento em relação àquilo que realmente você gostaria para você, me chama no WhatsApp, tá bom? Tá na descrição do vídeo aí o meu número. Aqui, ó, tem que ter também esse discernimento de que aqui a gente tem a dualidade, sabe, das coisas, né? Quando tudo na vida, vamos ter duas opções, sabe? Tudo na vida a gente vai ter duas opções, né? É você que tem que decidir qual é o seu momento, do que escolher, sabe? Porque você vai viver a sua vida inteira fazendo comparações, caindo em enganos, até quando, sabe? Então é importante que você faça as escolhas, né, do que você realmente gostaria. Vamos lá, carta da mensagem aqui. Eu acredito que ninguém ilude ninguém, gente. É a própria pessoa que se ilude, sabia? Às vezes a gente esquece isso. Ninguém é perfeito, né? Nem você e nem o outro. A carta. Ó, apego ao passado. Aqui a gente tem alguém totalmente angustiado, decepcionado. Aqui eu acho também que alguém tá achando que perdeu algo, tá? Pode ser que você nem tenha perdido algo e tá preso a uma ideia de passado que te deixa estagnado. Tem muito forte essa questão da autossabotagem aqui, tá, gente? Tem uma pessoa aqui que ela mesma se trai, cara. Essa pessoa, ela não faz o que ela quer fazer. E isso pode ser por influência de terceiros, né? De amigos, normalmente de amigos.
Desculpa, gente, mas isso acaba sendo até que ridículo, tá? Porque aqui são seus amigos que estão, às vezes, te colocando em situações desagradáveis, a fim de fazer com que você perca boas oportunidades. Olha que louco aqui, né? Aqui, ó, tem essas duas energias, a carta da aventura e a carta do apego ao passado, né? Então é tipo assim, essa criança, né? Ela pode vivenciar uma aventura, mas ela fica apegada a quadros antigos, né? A cenas do passado, a desilusões, a sonhos, né? E aqui ela vive nos trapos, né? Essa pessoa ela não está numa boa posição. Aqui, por mais, como eu poderia dizer, por mais mistério que traga, né, essa carta, aqui tem um caminho, né, um caminho que leva a algo aparentemente muito colorido, né, que tem caminho aqui tem caminho e tem caminho de cura, tá? Pode ter principalmente o caminho da cura para o seu passado. Vou tirar mais uma aqui. Vou tirar só mais uma e vou encerrar, tá, gente? Carta do navio invertida. Carta do navio invertida. Carta do navio invertida. Ruptura. Olha só, né? A energia não mente, né, gente? Ó, ruptura e a moralidade. Olha que forte isso. Você tem crenças que te limitam, pensamentos de certo e errado. Aqui tem uma pessoa que olha só, rei e rainhas de espadas, a moralidade e o controle, cara. Aqui a gente tem duas pessoas que podemos estar falando aqui de duas pessoas que estão sendo muito racionais. Só que essas duas pessoas, né, esse casal, ele está numa nuvem, ele está repleto de nuvens em torno, né, desse casal. E é necessário essa ruptura, né, para que essa comunicação, para que essa mudança, essa viagem, essa bênção, sei lá o que, essa notícia chegue para você, é necessário uma ruptura. Você precisa romper com algum padrão, e isso pode ser muito um padrão mental, psicológico, tá? Uma forma de pensar, uma forma de agir, que você sempre fica muito no mental, muito no plano das ideias, fica aí com toda essa moralidade, né? Muitas vezes se aprisionando, se castrando, se castigando, sabe? Se reprimindo até mesmo, né? Por conta de ter essa questão da moralidade, achar, ah, isso é certo, aquilo não, enfim, e fica nesse controle também, nessa resistência, né? Como se aqui você já sabe de tantas coisas, né? E aqui tem essa pessoa também que tá fazendo uma força muito grande. Aqui alguém sabe de muitas coisas e isso tá deixando essa pessoa extremamente irritada, essa pessoa está envelhecendo, enfim. E E tem todas essas camadas aqui também.
Eu sinto que aqui tem muito essa necessidade de um enraizamento, né? Acho que aqui alguém precisa sair realmente do plano das ideias também, parar de ter razão um pouco, sabe? Talvez até mesmo engolir, né, o ego um pouquinho, para que possa manifestar uma coisa diferente na vida, sair um pouco dessa energia. E aqui é a mesma coisa, né? Aqui a gente tem alguém fazendo uma força muito grande, se controlando, né? E parece que fica nessa briga, né? Mas tem mudanças aí para acontecer, tá? Ó, tem alguém manifestando. Acho que aqui tem alguém compreendendo, tá? Que se essa pessoa. Ó lá, de novo. Se essa pessoa não sair. Nossa, gente, muitas energias aqui, tá? Se essa pessoa não mudar. Olha só a carta da mudança. Não materializa. Não, o solitude. Aqui a gente precisa alguém. Olha, gente. A gente precisa que alguém rasgue esse véu. Aqui alguém precisa se entregar, tá? Aqui alguém precisa se entregar para a sua própria existência. Você precisa iniciar algo, você precisa urgentemente viver algo, tá? Por quê? Porque você tá uma pessoa se tornando uma pessoa extremamente depressiva. Você tá começando a beirar a loucura, tá? Cometendo diversos enganos, porque fica preso nas armadilhas da mente. É uma pessoa aqui que pode estar, a gente pode estar falando de alguém aqui que está preocupado apenas com bens materiais, em conter. Eu só quero, quero, quero. Aqui a gente está falando até de uma pessoa, muitas vezes, que se tornou acumuladora, tá? E aqui é necessário, né? Aqui é a carta do avarento. Então, essa pessoa, esse cara ou essa mulher, ela precisa quebrar, né, esse muro que existe e compartilhar o tesouro que ela tem também. E aqui, carta da harmonia, carta da harmonia. Então, é felicidade, gente. Olha só que diferença. A carta da harmonia, depois um 10 de paus. Então, assim, você pode estar nesse estado de espírito, certo? Ou nesse estado de espírito. De qualquer forma, tem uma conclusão aí, tá? A gente tem 3 10 na sua mesa, tá? Ou termina alguma coisa aí. O que vai ser depois que isso aí mudar? Essa mudança aí depende de você, tá? Roda da fortuna, aqui é o destino te chamando pra vida. Pra você sair dessa solitude, se lance ao mundo. Ó, consciência, você criando consciência disso, tá? Buscando a compreensão, né, de que você precisa rasgar o véu de uma ilusão, você precisa pegar o seu carrinho, né, e tomar uma direção, né, 8 de ouros aqui, você precisa decidir algo, decidir um caminho e ter muita humildade, sabe, para construir algo nesse caminho e manifestar abundância na sua vida. A abundância, ela de todas as formas, né? Chega na sua vida, você manifestando isso. Você vai concluir muitas questões da sua vida, resolver karmas com amigos, com familiares. Você vai, talvez até mesmo, construir uma nova família. E tudo isso para te manifestar na vida felicidade, estabilidade financeira, queimar muitos karmas, enfim. A vida, ela tá te chamando para viver.